Abra a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 até o 23. A palavra do Senhor diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Deus, nós abrimos a Tua palavra, ela foi lida. Agora queremos pedir que o Senhor traga o Teu conselho aos nossos corações e entendimentos, para que nós conheçamos a Tua vontade e estejamos prontos para Te obedecer. Mostra para nós, Senhor Deus, o que significa a Tua palavra neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li uma afirmação do reverendo Desmond Tutu, que foi pastor anglicano, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1984 pela sua luta contra o apartheid, que era um regime social que imperava na África do Sul e que depois foi desmantelado. Era um regime de racismo, no qual os negros eram tratados como pessoas inferiores, ainda que fossem eles os verdadeiros donos da terra naquela região. E Desmond Tutu, ele disse o seguinte numa de suas declarações: quando os holandeses chegaram aqui na África do Sul, nós tínhamos a terra e eles tinham as Bíblias nas mãos. Então eles nos convidaram a fechar os olhos para orar. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós tínhamos as Bíblias nas mãos e eles tinham a terra. Agora, com as Bíblias nas mãos,
nós vamos reconquistar a nossa terra. É interessante como que muita coisa pode acontecer num abrir e fechar de olhos. Tanto um abrir e fechar de olhos como esse, dessa piscadela que você acabou de dar aí, para descansar os seus olhos, como num deixar de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, quando fechamos os nossos olhos para vários assuntos importantes e deixamos a vida passar. Mas também, quando fechamos nossos olhos espirituais para ver e entender a palavra de Deus. Quem estuda o Evangelho de João tem que aprender a lidar com um negócio chamado de dualismo joanino. Muitas vezes João usa duas palavras para significar uma coisa só, ou às vezes ele usa uma palavra para significar duas coisas de uma só vez. Um dos exemplos de João nesse dualismo é exatamente a expressão ver. Quando ele fala de ver com os olhos, enxergar, mas quando ele fala também de ver no sentido de entender, de compreender o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo aqui na terra. Muitas vezes nós olhamos com os olhos o que está acontecendo diante de nós, mas nós não interpretamos corretamente o que foi feito ali. Algumas pessoas olham para Jesus Cristo e a cruz e veem nele simplesmente um libertário social, um hippie qualquer, ou uma pessoa que não sabia o que queria da vida. No entanto, a Escritura diz que ele era o Filho de Deus que veio até nós para nos salvar dos nossos pecados. Podemos olhar para Jesus e, conforme diz Isaías 53, não ver nele coisa alguma que nos agrade. Mas, no entanto, este que está ferido, oprimido diante dos olhos dos homens, é aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados. Os fariseus viam Jesus na cruz e diziam: desce daí e nós te adoraremos. No entanto, foi exatamente porque ele permaneceu naquela cruz que nós fomos salvos. Uma adolescente respondendo a uma pergunta da classe Fundamentos da Fé, nós perguntamos para ela: por que você quer ser membro da igreja? E ela disse: porque eu conheci Jesus. E ela escreveu algo mais no bilhetinho que nós pedimos para ela escrever. Ela disse o seguinte, que quando ela lia na Bíblia a respeito da cruz e as pessoas ultrajando Jesus, falando mal, fazendo gozação com Jesus na cruz, ela disse que pensava assim: por que ele não descia, chamava lá um relâmpago e arrebentava com todo mundo ali mesmo? E aí ela disse: mas depois eu entendi, e se ele tivesse descido, ele não teria perdoado os meus pecados. Então, a Donald Carson, ele escreve num dos seus livros que existe uma grande ironia naquela cruz. Tudo aquilo que as pessoas falavam, gozando, ironizando Jesus, era a mais pura verdade. Aquele que está ali entregue à cruz, oprimido, sofrido de dores, é exatamente aquele que ali está mostrando todo o seu poder para perdoar pecados de pessoas e salvá-las para a sua cruz. E esse texto é um desses textos que mostram para nós a respeito de coisas de Deus que nós nem sequer imaginávamos ou imaginamos que são possível, o que é possível, mas que de repente Deus agrada-se revelar para nós o que Ele quer fazer e mostrar. Nós temos meditado já há algum tempo sobre a vida de Eliseu, e a pergunta que nós temos tentado responder é: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Os irmãos se lembram lá de 2 Reis, capítulo 2, que quando Elias foi chamado à presença de Deus, ele perguntou para Eliseu: o que é que você quer que se faça antes que nós nos separemos? Ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. E porção dobrada do Espírito não significa fazer o dobro de milagres, mas significa ser reconhecido como o seu herdeiro espiritual, como profeta de Deus para a nação de Israel. E Elias disse algo mais. Elias disse para Eliseu: olha, dura coisa você pediu. A porção dobrada do Espírito, porção dupla do Espírito, não significa simplesmente poder, mas significa principalmente conhecer o Deus que está chamando para fazer uma tarefa.
E esse texto nos apresenta um dos instrumentos que Deus usa para mostrar ou para encher-nos do seu Espírito, que é a oração. Eliseu vai orar 3 vezes nessa passagem que nós acabamos de ler. A primeira oração é para que olhos sejam abertos. A segunda oração é para que olhos sejam fechados. E a terceira oração é para que olhos sejam abertos outra vez. E a expressão que chama a atenção é: e ele orou para com Deus. Logo, a porta de entrada para a plenitude do Espírito Santo começa e termina com a oração. Não tem como falar de ser cheio do Espírito, de viver em santidade, de conhecer e agradar a Deus, de conhecer e receber instrução e ter experiências vívidas com o nosso Deus, se nós desconsiderarmos de alguma maneira a oração. A oração é o maior instrumento da nossa comunhão com Deus, e ela é um meio de graça que Charles Hodge, na sua teologia sistemática, diz que é um meio de graça subjetivo, ou seja, não é algo que nós possamos ver, pegar e manipular com as nossas mãos, mas é algo que está dentro de nós e que nós podemos fazer uso, e que se fizermos uso e quando fizermos uso, nós vamos conhecer e vamos experimentar e seremos muito abençoados por Deus, assim como também poderemos ser bênção de Deus para a vida de outras pessoas. O tempo está passando, Acabe já passou, agora é Jorão, seu filho, que reina. O texto não diz que é ele, mas provavelmente era ele mesmo. É muito possível que o rei da Síria, que está aqui preocupado em dar um jeito em Eliseu, seja Ben-Hadad. O seu sucessor será Azael, e será o próprio Eliseu quem irá ungí-lo rei da Síria na próxima exposição que nós faremos aqui sobre Eliseu. Parece que Eliseu está vivendo um tempo de relativa paz com o rei, porque o rei se aconselha com ele, se agrada das coisas que ele faz, e ainda o chama de meu pai quando se dirige a ele numa conversa particular. Um comentarista que eu li hoje à tarde, ele diz que Eliseu ficava sabendo das coisas, não porque Deus lhe dava intuição ou lhe revelava, mas porque tinha gente lá que ficava sabendo e falava para ele, e para provar que o seu argumento está correto, ele cita 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, que fala daquela menina que tinha sido levada cativa, e ela disse: quem dera que o Senhor conversasse com Eliseu lá na nossa terra. Não tem nada no texto que sequer insinua que aquela menina fosse uma espiã de Eliseu lá no meio dos sírios. Então, eu creio que esse é um argumento completamente furado. O texto está falando de alguém que Deus sim revela as coisas para ele. Não posso dizer que seja por intuição, mas com certeza Deus dizia para Eliseu as coisas, e não é somente nesse texto que nós lemos que isso fica evidente. Nós vimos há pouco tempo atrás, no caso da sunamita, quando Deus não disse para Eliseu algo, e ele achou estranho: olha, essa mulher está angustiada e Deus não me revelou o que é que anda acontecendo com ela. Mas, por outro lado, nós vemos Deus falando para Eliseu as coisas e ele usando isso para abençoar Israel com a palavra de Deus. O texto diz para nós que não foi nenhuma nem 2 vezes que essa delação de Eliseu com respeito aos exércitos da Síria frustrou os planos do rei da Síria de conquistar Israel. Então o rei da Síria faz aquela reunião para saber quem é o fofoqueiro. Eu quero saber quem de vocês é o traidor. E eles disseram com todas as letras: ninguém. Eliseu é que sabe tudo que o senhor conversa sozinho lá dentro do seu quarto de dormir. E aí o rei, muito bravo, ele diz: então me diz onde ele está, que nós vamos lá buscá-lo. Ele está em Dotã, uma cidadezinha a cerca de 14 quilômetros ao norte de Samaria. E o rei da Síria acha que Israel é o quintal da sua casa, simplesmente manda tropas para lá. E o texto diz que ele manda tropas fortes. Ele não mandou aqueles soldadinhos rasos que não sabiam o que fazer. Ele mandou o seu grupo de elite.
aquele pessoal que entra na surdina e sai antes do dia amanhecer. Eles chegam à noite, e não é pouca gente, porque eles cercam uma cidade inteira. É claro que essa cidade não é do tamanho de Goiânia, nem de São Paulo, é uma cidade pequena, devia ter no máximo 2.000, 3.000 habitantes, sei lá, é uma cidade muito pequena. Mas cercar uma cidade de 3.000, 4.000 habitantes também não é uma coisa tão simples assim. Quando eu fui pastor em Abadiânia tinha 4.000 habitantes, e era grande, dava o que fazer para cercar aquela cidade. Então eles vêm, quando amanhece o dia, quem acorda primeiro é o servo de Eliseu, não é mais Geazi. Geazi já virou carta fora do baralho, em 2 Reis 5. E quando ele abre lá a sua cortina da cozinha para ver o sol, o que ele vê é um monte de soldado rodeando a cidade. E eles estavam ali para fazer uma coisa só, prender Eliseu. Então, Eliseu faz a primeira oração. As 3 orações que são feitas aqui, elas têm a ver com Deus abrir e fechar os nossos olhos para nós compreendermos o que Ele está fazendo no nosso meio. A primeira oração é para que Deus abra os olhos do moço, para que ele veja aquilo que ele precisa saber. Versículo 16 e versículo 17, o texto diz que Eliseu, vendo o desespero do moço, ai meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Ele se volta para ele e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O texto mostra claramente que Deus abre os seus olhos para ver aquilo que ele não consegue enxergar, aquilo que ele não sabe que está acontecendo ao mesmo tempo e relacionado ao que está sendo preparado ali. E Eliseu dá uma resposta bem simples, com 2 frases, não tenha medo. E ele retoma aquele velho discurso do Antigo Testamento, de que Deus está do nosso lado, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode ver soldados, você pode ver carros, você pode ver homens fortes com as suas lanças, seus arcos e suas flechas. Mas muito mais do que eles estão os carros de fogo do Senhor nosso Deus. Então, quando Eliseu ora e o moço olha de novo lá para fora, ele vê aqueles homens sírios ali prontos para atacar Eliseu, mas sem que sequer estão percebendo que atrás deles há um exército muito maior que Deus havia designado para proteger Eliseu naquele momento. E aí essa expressão aqui do Antigo Testamento nos remete para aquela intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor, que Paulo chama no livro de Efésios de lugares celestiais. 3 vezes Paulo usa essa expressão em Efésios. Primeiro, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que Cristo está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Depois, no capítulo 2, versículo 6, falando do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus que devolve vida para nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e também estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E por fim, no capítulo 3, versículo 10, ele diz que essa igreja que Jesus escolheu, redimiu, selou e trouxe para junto de si, lhe dando nova vida, Deus lhe deu a tarefa de proclamar a sabedoria de Deus nos lugares celestiais. Nós vivemos num mundo que as pessoas chamam de 3D. Você pega seu lápis, faz um risco no seu papel, e aí você tem a dimensão 1D.
Você pega um desenho e faz animações com ele, e você tem aquilo que é chamado de 2D. Se você vive nesse mundo que nós vivemos, em que você atravessa, você passa por trás, você vê por cima, você pode olhar por baixo as coisas, este é o mundo 3D. Mas a Bíblia fala que existe um mundo 4D, a chamada quarta dimensão, que o mundo da ficção científica e dos livros, das fábulas, exploram ao extremo, à exaustão, mas que nunca chegam à capacidade de entender que este mundo que está além do que nós podemos ver é uma realidade junta com a nossa e que participa das mesmas coisas que nós participamos. Quem tentou explorar isso de uma forma bem mítica foi Tolkien no seu romance O Senhor dos Anéis. Quando ele diz que da guerra espiritual de orques e elfos, participa também árvores, participa anãos de caverna, participa gente antiga, gente nova, demônios da eternidade. E tudo na Terra-média, essa terra que fica entre o céu e o inferno. E que muitas vezes nós não estamos conscientes de tudo isso ao nosso redor. Eliseu, sob a permissão de Deus, acessa esse mundo espiritual, e a chave pela qual ele acessa esse mundo espiritual é a oração. Quando ele ora, ele entra neste mundo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que a nossa mente pode ver por causa da revelação que Deus nos dá a respeito dela na sua palavra. Há uma outra realidade que nos cerca, não é a força de guerra nas estrelas, não é o yin-yang da filosofia oriental ou do maniqueísmo, é muito mais do que a viagem no tempo ou a dobra espacial de Jornada nas Estrelas. É uma realidade paralela, é uma realidade presente, é uma realidade com a qual nós convivemos e que nem sempre estamos percebidos de que ela atua ou a nosso favor ou contra nós. O texto diz que Deus abre os olhos do moço de Eliseu para ele enxergar o mundo espiritual e ele vê anjos de Deus ali socorrendo o servo de Deus. Quem já teve a curiosidade de ler aquele livro Este Mundo Tenebroso, que talvez, quem sabe, algum dia vire um filme aí para a gente assistir, eles falam o tempo todo de guerra entre anjos e demônios, participando do mundo que nós estamos. Lá tem uma mentora espiritual chamada Madeleine. Madeleine é uma mulher muito bonita que aparece numa sessão de psicologia, num curso especial de uma faculdade. E ela fica flutuando ali, lindamente, em cima da mesa daquela psicóloga que está iniciando as pessoas num novo entendimento da vida. Isso lá no livro Este Mundo Tenebroso. E então ela se despede da sua mentora ali, e ela atravessa a parede, mas do outro lado da parede não sai aquela mulher linda do cabelo esvoaçante, mas sai um morcegão com um rastro de enxofre atrás de si. Mostrando que também há o mundo espiritual das potestades do mal. Que Efésios também fala deles, porque nós proclamamos a sabedoria de Deus nos lugares celestiais, as potestades, que Paulo vai dizer no capítulo 6 de Efésios, que são este mundo tenebroso de dominadores e domínios que os nossos olhos não veem, mas que estão ao redor de nós. Deus quer deixar bem claro para o moço, aqui um jovem ainda inexperiente na sua fé, que não é somente as coisas que nós vemos que determinam o que vai acontecer. Na verdade, são exatamente as coisas que nós não vemos que vai determinar as coisas espirituais que vão determinar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Só nos tornamos conscientes e ativamente participantes deste mundo celestial se conhecemos e compreendemos o plano de Deus, os seus propósitos revelados na Escritura e por meio de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus chega aqui mais uma vez no momento crucial,
Quem já tinha passado por essa experiência no passado foi Balaão. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E então ele vai no caminho e a sua mula vê que tem um anjo com uma espada atrapalhando ele andar no caminho, mas ele não vê. Ele só verá no final. Depois ele tenta várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas o que sai da sua boca é só bênção. Porque não somos nós que manipulamos e controlamos o mundo espiritual. Nós, na verdade, interagimos com esse mundo espiritual, e a única forma de nós interagirmos da forma correta é se nós formos guiados por Deus e por seu Espírito, que conhecem esse mundo como ninguém, pois foi Ele quem o criou. Agora, preste atenção em algumas coisas que o texto acaba deixando escapar para nós. Primeiro, o moço só poderá ver se Deus abrir os seus olhos para ver. Ele olha para fora, ele vê soldados, mas depois que Eliseu ora, ele olha para fora e Deus abre os seus olhos para ver o que os seus olhos não enxergam. Segundo, o que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização. Ele vê carros de fogo, que é fácil perceber que são muito mais poderosos de carro que tem gente com um arco e flecha em cima deles. E esses carros de fogo servem ao Criador de todas as coisas, que é Deus. E terceiro, o propósito da revelação era tirar o medo por ter uma clara compreensão do que realmente estava acontecendo ali. Muitas vezes nós participamos de eventos e de momentos que nós achamos que são apenas casualidades sem sentido, mas que depois elas são revestidas de muito significado para nós. Deixa eu dar um exemplo simples, bem simples. Quando no início da minha fé eu comecei a frequentar a igreja, eu achava que ir na igreja mais que uma vez por dia era perda de tempo. Naquela época a gente dizia que ser rato de igreja é perda de tempo, é bobagem. Mas um dia, muito a contragosto, meu pai chamou, ele levava de Kombi, então a gente foi. E estava pregando o reverendo Crisógono Moreira Coelho, foi o pastor que me batizou. E ele fez um sermão que eu posso dizer com todas as letras que eu não lembro uma frase do sermão. Eu me lembro até que achei o sermão chato. Mas aí no final um hino foi chamado para ser cantado. Era a primeira vez que eu estava ouvindo aquele hino na minha vida. E a estrofe dizia: meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu voltei para casa morrendo de medo. E embora o texto do hino estivesse falando de vida eterna e salvação, para mim ele foi um puxão de orelha de Deus dizendo: frequenta a igreja mais, rapaz. Seja mais assíduo, seja mais ativo. E eu não lembro de nada que o pastor falou, mas eu lembro que naquela noite Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu não levasse as coisas da igreja simplesmente como uma reuniãozinha qualquer que eu vou no domingo de manhã, para cumprir uma obrigação. Aquilo passou a ter um outro significado. Essas coisas são Deus abrindo os nossos olhos para a gente ver o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente olha, mas não enxerga. De que a vida cristã, a vida espiritual, a vida com Deus é muito mais do que casualidades. Existe um plano, existe uma linha, existe uma corda que te puxa e te puxa e te puxa pelo caminho o tempo todo. E quando Deus mostra para aquele moço que ele está ali, através dos seus exércitos, ele é o Senhor dos exércitos, aquele moço não tem mais medo. Aquele moço sabe que ele está seguro. E ele sabe que o rei da Síria é incapaz de colocar sequer um dedo em Eliseu, a não ser que Deus permita. A segunda oração é feita.
O moço vê aquele exército, mas o exército sírio não. Eles estão lá achando que são os reis da cocada preta, que eles são os camaradas que vão satisfazer o rei deles. E o texto diz que simplesmente eles começam a descer em direção à cidade. Aí Eliseu faz a segunda oração. A segunda oração é para que Deus feche os olhos. A primeira é para abrir. Agora a segunda é para fechar. E é para fechar os olhos físicos, de tal forma que, olhando à frente deles, eles não vão enxergar. Eliseu diz, ele pede a Deus, fira estes homens com cegueira. E Deus atende de novo a oração de Eliseu. Eles têm os seus olhos fechados para eles não verem o caminho do mal que eles vieram fazer e que Deus não tinha mandado ninguém fazer. Deus fecha os seus olhos para que a vontade pecaminosa de um rei soberbo não seja feita. E Deus fecha os olhos deles literalmente, do mesmo modo como Deus fechou os olhos de Paulo, que estava cego por causa do ódio e da insolência, naquela ânsia de querer prender cristãos e levar para o sumo sacerdote. Então Deus fecha os seus olhos, e somente 3 dias depois, atendendo a oração de Ananias, é que 2 escamas caem dos seus olhos e ele volta a enxergar outra vez. Deus fecha os olhos destes homens para que eles não enxerguem o caminho, não possam usar suas espadas, não saibam como entesar os seus arcos e fiquem ali como crianças à mercê de qualquer um outro. Então, acontece a parte mais cômica aqui do texto que nós lemos. Eliseu chegam para eles, olha, não é nem aqui e nem é este o homem. Eu vou levar vocês aonde vocês devem ir. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro lá do IP. A gente ficava lá de manhã e tinha a quadra de futebol, então vinham as professoras com aquelas crianças de 4 e 5 anos e colocava todo mundo dentro de um elástico. Entrava aquela criançada toda do elástico e eles andavam dentro daquele elástico até chegar na quadra para ninguém tentar atravessar a rua e acontecer uma tragédia. Eliseu faz isso com eles. Todo mundo vai dar a mão um para o outro, fila indiana, e todo mundo me segue, viu? Eu vou levar vocês para o lugar onde vocês precisam ir. E sem maldade nenhuma, mas fazendo a vontade de Deus, Eliseu os leva para o único lugar na face da terra onde eles não gostariam de estar, o centro de Samaria, desarmados. Vocês acham que Samaria era uma cidade que se entra por qualquer lugar? Ela tinha um muro de mais de 10 metros de altura cercando a cidade. Tinha um monte de guarda em cima da fortaleza e da muralha. E de repente eles veem Eliseu chegando ali com 1.000, sei lá quantos soldados. E Eliseu abre o portão que eu tenho um recadinho aqui para o rei. E eles abrem. E aí o rei fica assustado quando vê aquele monte de soldado na praça central da sua cidade. E tudo isso porque Deus fechou os seus olhos. Deus fecha os seus olhos. Agora, quando Deus fecha os olhos, Deus não trabalha somente no olho físico. Deus também trabalha na mente, porque eles se tornam dóceis para obedecer tudo que Eliseu manda eles fazerem. Aqueles homens bravos, fortes, treinados, brutamontes, sendo conduzidos como criancinhas para um lugar que eles nem sequer sabem aonde que é, mas que o outro disse, e eles ouviram só a sua voz, que era o lugar para onde eles deveriam ir. Meus irmãos, a Bíblia não está brincando com as nossas mentes. Ela está mostrando de que tipo de poder nós falamos quando falamos do poder de Deus. Que é o poder que não depende de força bélica, porque é o poder que age direto no coração das pessoas, sem qualquer impedimento. E quando Ele o faz, Deus poderia simplesmente fazer e levá-los para a morte, mas Deus quer fazer outra coisa. Então, nós temos a terceira oração. A primeira oração é para abrir os olhos a fim de
ver o que a gente precisa saber. A segunda oração é para fechar os olhos para a gente não fazer aquilo que nós não devemos fazer, que é perseguir e matar pessoas inocentes. Mas a terceira oração é para que Deus abra os olhos, para que as pessoas possam compreender qual que é o verdadeiro propósito de Deus e da vida. Quando o rei vê aquele monte de gente na sua cidade, ele fala: posso matar? Posso matar? E Eliseu responde mansamente: você só vai matar quem você prender com a sua espada. Tem alguém aqui que se encaixa nessa descrição? Ninguém estava ali porque o rei de Israel havia dominado a situação. Ele até vivia morrendo de medo do rei da Síria. Mas agora que ele acha que ele tem a oportunidade de uma revanche, Deus diz: olha, eu tenho outros propósitos aqui neste momento. Então, os olhos deles são abertos para ver que não é a guerra, a soberba, o orgulho, as conquistas, os desejos pecaminosos dos corações dos homens que devem governar as nossas vidas. Mas é o preceito de Deus, é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. Deus leva aqueles homens, soldados, para o centro de Samaria e diz para o rei: dá pão e dá água para eles e os despeça em paz, sem sequer machucar um deles. E o rei fez uma festinha, né? Ele deu um grande banquete, de modo que a experiência desses homens que vieram buscar Eliseu como um traidor constrangeu o coração e a alma deles. E o texto termina no versículo 23 dizendo que eles foram embora e naquele período ali não houve mais qualquer investida da Síria contra Israel, só vai acontecer no próximo período. O que é que Deus está querendo mostrar para este povo? Que Ele é um Deus misericordioso. Que Ele deixa a gente viver quando a gente poderia vir a morrer. E é interessante você ver aqui, literalmente, isso sendo representado aqui como se fosse um teatro, porque misericórdia é exatamente o que Deus faz com os nossos pecados. Nós tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados, mas a misericórdia é Deus não castigar aqueles que mereciam ser castigados. Eles estavam em guerra. Na guerra, pode tudo. Pelo menos naquela época se entendia assim. A Síria não é nem fichinha perto do exército da Assíria que se levantará alguns anos depois, que foi considerado por vários historiadores como um dos exércitos mais cruéis da história da humanidade. E eles eram cruéis exatamente para meter medo e terror nos povos que eles queriam conquistar. Sem querer ser sem jeito, mas só para mostrar isso, uma das práticas do exército sírio era o chamado empalamento, que consistia em enfiar uma lança no ânus de uma pessoa até sair na boca e deixá-la ali, até morrer. Isso é crueldade. Deus, quando traz estes homens à praça, Ele diz: não há crueldade no meu coração. Eu não os trouxe aqui para que você tirasse vantagem disso. Eu os trouxe aqui para mostrar para eles e para mostrar para você que o coração do Deus de Israel é um coração de misericórdia. E foi exatamente isso que Deus fez quando Ele enviou Jesus. Jesus tinha todo o poder a seu dispor para fazer o que quisesse em Jerusalém, mas por causa do seu amor, Ele não fez. Um dos textos de Hebreus que me comove muito quando eu leio, é quando o autor de Hebreus diz que Jesus não fez caso da ignomínia, porque o seu prazer estava em obedecer a Deus. Ignomínia é a vergonha pública. Jesus foi humilhado publicamente. Jesus
foi exposto ao escárnio, à vergonha. Quando nós assistimos os filmes a respeito de Jesus, eles colocam Jesus vestido e com um fraldão quando é de pendurado na cruz, mas na verdade Jesus viveu tudo aquilo nu perante os olhos das pessoas. Ninguém coloca a fotografia de Jesus ou um desenho de Jesus crucificado nu, mas foi assim que ele estava. Preso, desarmado, e ele estava ali, e a Bíblia diz que ele não fez caso disso, ele não se importou com isso. Por uma única razão, ele nos amava. O Deus de Israel não é o Deus que gosta da carnificina, não é o Deus que gosta de humilhar os outros, não é o Deus que gosta de tirar vantagem daqueles que têm menos poder do que ele. O Deus de Israel é aquele que usa o seu poder e quando faz, ele o faz para mostrar para nós que ele é bom e não que ele é mau. Então ele manda todo mundo para casa. E eu gostaria de fazer algumas aplicações de tudo isso que eu falei sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos entender, se queremos saber o que é ser cheios do Espírito Santo, que existe um mundo espiritual ao nosso redor, povoado por anjos e demônios, e eles lutam conosco. Nós participamos da luta com eles, e você precisa, em algum momento da sua vida, se decidir de que lado que você vai ficar. A quem você vai ajudar no campo de batalha. Segundo, ser cheio do Espírito Santo envolve você saber que só é possível lutar e vencer neste mundo espiritual se você, se eu, se nós formos equipados com toda a armadura de Deus. Os equipamentos da armadura de Deus não são físicos, são espirituais. Efésios, capítulo 6, 10 a 20, diz do cinto da verdade. Não é que você vai colocar um cinto literal na sua calça, mas é que você vai prender, dar firmeza à sua roupa, dar firmeza à sua vida com a verdade. Você será firme no campo de batalha quando você viver a verdade e falar a verdade. Quando o texto fala da couraça da justiça, não é simplesmente você colocar uma coisa de ouro ou de bronze no seu peito para proteger as pancadas. Mas a couraça era aquela que protegia os órgãos vitais. E a couraça que protege a nossa vida é a justiça de Cristo. Quem confia na sua própria justiça é presa fácil do mundo espiritual no campo de batalha. Quem confia na justiça de Cristo e é justificado, tendo seus pecados perdoados, é que não é ferido no campo de batalha. Quando o texto fala do calçado, da sandália, do evangelho da paz, está dizendo que é a paz da reconciliação que nos permite falar de Jesus para as pessoas. Quando o texto fala do escudo da fé, o que é que nos protege dos dardos inflamados do maligno, das suas traiçoeiras armadilhas? É a fé. O capacete que é colocado na cabeça é a salvação que protege a nossa mente, os nossos pensamentos, porque Satanás tentará nos convencer de que Deus não nos perdoou coisíssima nenhuma, não existe esse negócio de mundo espiritual, não existe esse negócio de perdão dos pecados, o que aconteceu foi que Jesus foi condenado à morte e pronto, acabou. Mas a salvação protege a nossa mente para a gente entender o que Deus está fazendo e o que Ele fez por meio da cruz. E por último, e não menos importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma para nós atacarmos o mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é a nossa convivência, a nossa vivência das Escrituras Sagradas. E tem muitos irmãos aqui que têm muitos anos de fé e não sabem usar a sua Bíblia até hoje. Uma das coisas mais
bonitas que eu vejo na vida cristã, e uma das coisas que mais dá prazer em ser professor da classe de catecúmenos, é pegar aqueles irmãos que mal sabem abrir a Bíblia ali, e ficam morrendo de vergonha, porque não sabem onde é que fica Apocalipse, onde é que fica Mateus, onde é que é esse tal, o que é esse negócio de Salmo 23? E depois de 6 meses, 1 ano, já estão encontrando tudo. A espada não é uma espada do Conan, é a palavra de Deus. Você quer aprender a lutar a espada? Use a Bíblia, leia a Bíblia, aprenda a conhecer o que a Bíblia diz. E é interessante que quando Paulo fala de tudo isso, ele termina dizendo o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, orando com toda perseverança e orando por todos os santos. A oração é a chave, é a porta de entrada, é o fundamento, é o começo de você entender e ver este mundo espiritual, que talvez algum dia Deus possa te mostrar algum vislumbre dele. Mas talvez não, só quando chegar lá no céu. Terceiro lugar, o caminho da plenitude espiritual não é o caminho do isolamento, mas é o caminho do envolvimento. Agora aquele moço viu, antes ele não via. Agora ele sabe, antes ele não sabia. Agora ele não pode mais dormir de noite sem saber que tem anjo andando por ali. Que Deus tem um exército. E que esse exército, muitas vezes, nos serve. Como que você vai dormir do mesmo jeito depois dos seus olhos verem o que os olhos não enxergam? Como que você vai conviver com essa certeza? Ou você se isola, ou você se envolve. O mandamento das Escrituras é: envolva-se, disponha-se, marche, entre na batalha. Revista-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Entra na guerra. Meus irmãos, quem cuida de nós não é o plano de saúde, não é o INSS, esse não cuida mesmo. Quem cuida da gente é Deus. Quando você está no trânsito, quando você viaja, todas as vezes que eu entro na estrada de viagem, tem uma curva, eu penso: quer ver aparecer um caminhão? E o bicho aparece. E eu cruzo com o caminhão toda vez, firmando o volante e imaginando: e se esse bicho desse tamanho vir na minha direção? Quem cuida é Deus. Um dia eu estava dirigindo na estrada, a Edneia estava do meu lado, o evangelista estava do meu lado, a esposa dele estava no banco de trás, os dois. Nós tínhamos acabado de almoçar uma comida maravilhosa na fazenda de um irmão e saímos. Tinha que andar só 5 quilômetros para chegar na cidade. Então, coloquei o carro, estou olhando para frente, meu olho está aberto, e de repente a estrada sumiu na minha frente. E a única coisa que apareceu na minha frente foi um monte de mato. Eu cochilei e o carro saiu da estrada e a gente andou no meio do mato um tempão. A única coisa que eu tive coragem de fazer foi tirar o pé do acelerador e segurar o volante. Não tinha pedra, não tinha buraco, não tinha toco. E aí o evangelista disse: pastor! Aí a estrada apareceu na minha frente, um monte de mato. Que susto. Da outra vez, a gente estava na estrada, e aí eu assustei com um buraco. E eu disse para o rapaz que estava dirigindo: cuidado com o buraco. E ele assustou mais do que eu. Perdeu o controle do carro, nós zigue-zagueamos numa pista por uns 30 metros e saímos da estrada. No banco de trás, a Edneia, a Joyce e a Lívia.
E era um barranco. E a gente saiu da estrada e tinha um pé de buriti dessa altura. E ele segurou a gente. Foi R$ 9.200 para consertar aquele carro. Eu pensei, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? A igreja que tinha me convidado para pregar pagou o conserto. Mas a experiência de que a minha árvore preferida agora se chama buriti, nunca mais saiu da minha cabeça. Na primeira igreja, nós fizemos uma caixinha para a gente guardar memórias importantes, e demos para todos os pais que tinham crianças na UCP naquele ano. E eu fiquei pensando, o que eu vou colocar nessa caixa de memórias? Então eu fui lá nos brinquedos da Liv e tinha uma palmeira lá, não era um buriti, mas era que chegava mais perto. E eu peguei aquela palmeira e ela está guardada naquela caixa de memórias. O dia em que Deus salvou as nossas vidas usando uma árvore pequenininha. O que estava na frente era um barranco imenso. É Deus quem nos guarda. E eu vou contar a última, só para o sermão ficar bem grande. Eu tinha um carro, um Corsa, azulzinho, bonito, eu amava aquele carro. Foi o primeiro que eu comprei, aqui em Goiânia. E ele tinha um defeito na marcha, que toda vez que engatar a marcha ré, ele e não entrava. E aquilo me dava nos nervos. Um dia, eu e 2 irmãos da igreja fomos procurar chácaras para a gente fazer um retiro para a igreja. E nós fomos numa chácara aqui, naquela região ali do Alphaville, nem lembro mais para que lado que é, e tinha um monte de árvore. E nós olhamos a chácara, achamos muito bacana, mas achamos muito caro, então vamos embora. E aí, na hora que entrei no carro, tinha que engatar a marcha ré para manobrar o carro, e eu pensei assim, quer ver o negócio me fazer passar vergonha aqui na frente dos irmãos? E a marcha não entrava. Fiquei ali uns 30 segundos tentando engatar aquela marcha, engatamos a marcha, saímos. Na hora que paramos em frente ao portão, eu dei seta para virar à direita, caiu uma árvore na nossa frente. Do nada, ela caiu na nossa frente. Não tinha chuva, não tinha vento, não tinha nada. Aí o irmão que estava do meu lado disse, pastor, agora só pode mandar consertar a marcha do carro, porque já serviu para alguma coisa. É Deus que nos guarda. A gente não vê o que está acontecendo, mas a gente percebe. A gente sabe. Então, lembre-se de que o mundo em que nós vivemos é mais do que os nossos olhos podem ver. Lembre-se de que você precisa tomar uma decisão de que lado você vai ficar. E, por último, aprenda a orar. Se você quer começar bem com Deus, comece aqui. Se você quer ir longe com Deus, comece aqui. Se você quer conhecer a Deus, comece aqui. Aprenda a orar. Não é aprender como orar. Aprenda a orar mesmo, a falar com Deus, a dizer para Deus as coisas. Eliseu simplesmente disse, Senhor, abre os olhos. E Deus o atende. Eliseu simplesmente diz, Senhor, fecha os olhos. E Deus o atende. E depois Eliseu diz, Senhor, abre os olhos. E Deus atende. Não é porque Deus é servo de Eliseu. É porque Eliseu está cheio do Espírito e está cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. Isso não quer dizer que vai acontecer do mesmo jeitinho com você. Mas quer dizer que se você levar isso a sério, você terá também as suas experiências com Deus para contar para as outras pessoas.